Olá, bem-vindo a mais um programa Prova Final, um programa em parceria com a TV Justiça e a Rede LFG. Meu nome é Licínia Rossi, eu sou professora de Direito Administrativo e Direito Constitucional na Rede LFG. E para quem não conhece, o nosso programa ele é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, tema do dia. E nesse programa de hoje, eu vou tratar com vocês o tema Poderes da Administração, um tema bastante importante nas provas da OAB e também provas de concursos públicos. O segundo bloco, pergunte ao professor. Nesse segundo bloco, eu vou responder 5 perguntas enviadas aí pelo telespectador sobre o tema. E depois, o terceiro bloco, o X da questão. Irei analisar com vocês 2 questões de provas da OAB anteriores sobre este tema Poderes da Administração. Não perca, espero você para mais um programa. Olá, vamos então iniciar o primeiro bloco desse programa, tema do dia. O que nós vamos tratar hoje? Quais são os poderes da administração pública? Quando pensamos em poderes da administração, pensamos em prerrogativas e instrumentos que a administração pública tem para alcançar o interesse público, para alcançar o interesse da coletividade. Você sabe aquele conceito de Estado do Dalmo de Abreu Dallari? O que dizia mesmo? Dizia então que o Estado é a ordem jurídica soberana que tem por finalidade o bem comum de um povo situado em certo território. Ora, se a finalidade do Estado é alcançar o bem comum, é alcançar o interesse público, o Estado, a administração pública precisa ter poderes para alcançar, para atingir essa finalidade. E são esses poderes que nós vamos falar agora. Quais são, então, os poderes da administração pública? Quais são os poderes que a administração pública tem? Nós temos o poder de polícia, nós temos o poder regulamentar, também chamado por Maria Silvia Zanella de Pietro de poder normativo. Nós temos o poder hierárquico e o poder disciplinar. E também temos o que a doutrina administrativista chama de poder vinculado e poder discricionário. Lembrando que o poder discricionário e o poder vinculado, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Silvia Zanella de Pietro, não seriam, na verdade, um poder. Na verdade, nós teríamos um ato vinculado, um ato discricionário, manifestação desse poder. O que seria vinculado ou discricionário não é o poder em si, mas o ato decorrente deste poder. Por questões didáticas, nós vamos organizar o tema em poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar ou normativo e poder de polícia. São esses os poderes que nós vamos tratar nesse primeiro bloco. Começando então pelo poder vinculado. O que é o poder vinculado? Quando que ocorre? Quando eu tenho o poder vinculado? Eu tenho o poder vinculado sempre que há a prática de um ato vinculado. E o que seria um ato vinculado? Ato vinculado é aquele ato em que não cabe para o administrador realizar um juízo de valor. A lei estabelece quais são as situações e ao administrador cabe apenas e tão somente verificar o preenchimento dos requisitos legais. É como se nós tivéssemos que preencher os requisitos de uma lista. Para você entender, imagine uma lista de supermercado com coisas que você vai comprar no supermercado. Seria como se nós tivéssemos que preencher os requisitos da lista. Assim também é com a administração pública. Comparativamente, para você entender como que ocorre o exercício do poder vinculado. Toda vez que a administração pública analisa os requisitos legais. Se um administrado precisa de um alvará de licença para construir, a administração pública vai verificar se aquele administrado está preenchendo os requisitos legais. Preencheu o primeiro requisito, está construindo na altura permitida para aquela localidade? Ou ainda, será que o administrado está obedecendo o recuo mínimo da calçada?
São várias regras que uma pessoa que pleiteia aí um alvará de licença para construir precisa preencher. E uma vez preenchidos aqueles requisitos, o ato deve ser concedido. Esse é o ato vinculado, manifestação aí do poder vinculado. E o que seria então o nosso segundo poder, o chamado poder discricionário? Poder discricionário é aquele em que há para o administrador uma certa liberdade. Claro que aqui nós nunca podemos confundir margem de liberdade, discricionariedade, com um conceito totalmente antagônico que é o conceito de arbitrariedade. São conceitos que não se confundem. Quando falamos em discricionariedade, falamos em uma margem de liberdade que o administrador tem, porém uma margem de liberdade pautado nos limites legais, dentro dos limites da lei. Isso é discricionariedade. E ela se manifesta de várias maneiras. Por exemplo, eu posso ter uma situação de discricionariedade quando a lei ela prevê para uma determinada conduta, por exemplo, de um agente que cometeu uma infração, mais de uma penalidade. E aí que o administrador vai fazer um juízo discricionário, vai valorar aquela situação, vai fazer um juízo de conveniência e de oportunidade para verificar naquele caso concreto qual situação é conveniente, qual situação ela é oportuna ao interesse público. Temos ainda o poder hierárquico, também chamado por Celso Antônio Bandeira de Mello de poder do hierarca. O que seria esse poder? O nome ajuda, não é? Nesse caso, o nome serve para nos ajudar a definir o poder hierárquico. Poder hierárquico seria aquele em que eu consigo identificar quais são os agentes da administração pública que mandam e quais aqueles que devem obedecer. Com o poder hierárquico, eu consigo determinar qual é a competência que um determinado agente público vai exercer e quando que ele não irá exercer essa competência. Eu posso escalonar os quadros da administração. Esse é o poder hierárquico, que caminha em conjunto com um outro poder da administração. Sabe qual é? O poder disciplinar. Poder disciplinar é aquele poder que um agente público superior tem de aplicar sanções ao agente público inferior que cometeu infração funcional. Infração funcional é a palavra-chave. No poder disciplinar, eu necessariamente preciso de uma infração cometida pelo agente público em razão de suas funções. E aí, então, eu falo em poder disciplinar. Nós temos também outros poderes. Nós temos o poder regulamentar, também chamado por Maria Silvia Zanella de Pietro de poder normativo. O que seria esse poder? O poder regulamentar, ele vai aparecer da seguinte maneira. Imaginem uma lei. E a lei normalmente tem um caráter geral, um caráter abstrato. E muitas vezes a lei, ela precisa de um complemento, de uma complementação para ter efetividade. É só vocês imaginarem, e aqui vai um exemplo, a lei de drogas. A lei de drogas, ela fixa os crimes e o procedimento. Só que ela não traz um rol de quais são as substâncias consideradas drogas. É o que a doutrina penalista classifica como norma penal em branco, não é assim? E aí, então, essa mesma norma, essa lei, que precisa de um complemento, ela vai atrás de buscá-lo. Onde? Numa portaria, por exemplo. Numa portaria que vai definir quais são as substâncias consideradas